pausa na nossa série de Gênesis para poder nós estarmos introduzindo uma minissérie nesse mês que a gente está terminando, e esse mês que nós vamos entrar, o mês de julho, né? É um mês aí que nossas crianças estarão de férias, né? E aí elas vão vir com toda a energia para o culto e nós queremos nos preparar. Essa pequena minissérie que eu quero tratar com os irmãos é para poder falar sobre o lugar das crianças em nosso culto público. O lugar das crianças em nosso culto público. Nós vamos trazer provavelmente apenas 4 doutrinas para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto muito bom, é um assunto importante, para que a gente possa ter cada vez mais convicção da nossa decisão como igreja, também da maneira como nós podemos receber nossas crianças, como também a maneira como nós podemos auxiliar os pais, né? Principalmente os pais de filhos pequenos, tá? Antes de nós fazermos a leitura, apenas para situar os irmãos, eu acredito que os irmãos que são mais antigos vão lembrar que a nossa igreja, assim como a maioria das igrejas, tinha o costume de, todos os cultos, nós temos o momento da salinha, né? O momento da salinha, geralmente ali, quando o pastor ia trazer a pregação, era o momento em que nós fazíamos a divisão, onde as crianças subiam para a salinha para poder receber um ensino que nós dizíamos ser mais apropriado para a idade delas. Mas aí, quando chegou a pandemia, a escola bíblica deu um stand-by. Não sei quantos dos irmãos lembram disso. E aí a gente continuou apenas com os cultos e as crianças foram inseridas aos poucos no culto. Quando a pandemia passou, então a igreja, por meio de uma assembleia, né, por meio de uma sessão, discutiu o assunto sobre as crianças no culto público participarem, juntamente com suas famílias, da hora da pregação, durante todo o culto. Isso é uma discussão decidida em assembleia solene, né? Diante de uma sessão. E aí eu não sei se os irmãos lembram, aqueles que estavam no dia, mas essa decisão foi tomada diante de 2 questões principais. Primeiro, uma questão doutrinária, né? E também uma questão pragmática. Pragmática não no sentido ruim da palavra, né? Mas no sentido de que naquela época, as irmãs que estavam tomando a frente da salinha, elas poucas vezes participavam do culto. Estava faltando algumas irmãs para poder estar compondo o quadro, e então as que estavam à frente dificilmente conseguiam participar de algum culto. E claro que elas queriam participar do culto, né? E juntamente com isso, veio a necessidade de ter um fundamento bíblico, onde nós críamos, e foi discutido naquela sessão, que seria mais apropriado as crianças estarem conosco no momento do culto público. Então isso foi decidido numa assembleia depois da pandemia, e é assim que nós temos mantido essa decisão, tá? Agora, os irmãos sabem disso, isso é estar na contramão da maioria das igrejas atualmente. Na maioria das igrejas, os irmãos sabem, as crianças no momento da pregação são retiradas para a salinha, né? Existem igrejas por aí que as crianças são tiradas já no começo do culto. Tem igreja aí que no começo do culto elas já são tiradas. Eu pesquisando sobre isso, tem até igrejas kids, né? Eu vi uma foto de uma igreja onde tinha a igreja em si, e do lado da igreja tinha uma igreja kids. Era a mesma igreja, né? Só que na hora de cultuar, os pais iam para a igreja em si, para o templo, e as crianças já iam para outro prédio do lado para poder fazer um culto separado. Então se separava as crianças desde o início para fazer um culto infantil, né? Trabalhar com o ministério infantil e tudo mais. Então isso é o costume da maioria das igrejas que nós temos hoje, tá? Agora, talvez os irmãos não saibam, mas essa cultura de tirar as crianças na hora do culto para levar elas para a salinha, isso é muito recente na história da igreja. Isso meio que se popularizou depois da Segunda Guerra Mundial, no século passado. Até então, as crianças sempre estiveram cultuando a Deus juntamente com seus pais. Esse era o costume. Mas o que aconteceu que mudou, né? Mudou tanto que tem igrejas que nunca pararam para pensar se esse tipo de prática é correto, é certo, se é errado, se tem algum amparo bíblico, se não tem. Então é tão comum hoje que dificilmente uma igreja vai analisar esse costume. Afinal de contas, parece até um costume bom, né? Para poder praticar. O que aconteceu? As salinhas, como nós conhecemos hoje, elas se originaram devido à influência de 2 movimentos que aconteceu no mundo, tá? O primeiro movimento na história da igreja, há cerca de 2 séculos atrás, iniciou aquilo que nós chamamos hoje de escola bíblica. As igrejas começaram a praticar a escola bíblica, que é algo maravilhoso, né? Separado do culto público, claro.
mas principalmente pensando nas crianças de rua, nas crianças que não tinham o que comer, que muitas delas não iam estudar. Inclusive, as primeiras escolas bíblicas não estudavam só a Bíblia, né? Estudava matemática, estudava a língua original, né? Ou inglês da época. A escola bíblica era uma escola realmente muito mais do que ensino religioso. Então, isso ficou tão bom e foi uma ferramenta tão boa, né? De poder estar alcançando crianças para a glória de Deus, inclusive de forma evangelística, que as igrejas pensaram que, em vez de ser um movimento para acontecer fora do culto, por que não trazer esse movimento para dentro do culto? Então as crianças que vinham para a escola bíblica, elas eram incentivadas a vir para a igreja também, porque na hora do culto, elas iriam ser separadas, como na escola bíblica, para poder ter um ensinamento adequado para a idade delas. Então a escola bíblica influenciou que esse tipo de salinha nascesse dentro do culto público, já que como um trabalho fora do culto, era um trabalho maravilhoso, e foi um trabalho maravilhoso, né? Ainda é, a escola bíblica é um trabalho maravilhoso. Só que surgiu um segundo movimento, cerca de 200 anos atrás, mas esse movimento já não foi dentro da igreja, foi um movimento fora da igreja, que é o movimento das ciências sociais. Se tornou uma disciplina realmente científica ali no final do século XIX. E no século XX, as ciências sociais enfatizaram bastante o desenvolvimento infantil, focaram muito na pedagogia da criança, né? O desenvolvimento da criança, como é que as crianças aprendem melhor, divididas por faixa etária, como é que o ensino pedagógico seria melhor adequado a depender da idade das crianças. Esse tipo de descoberta, que é uma descoberta boa, né? Pedagogia infantil, a igreja viu, e já tinha o costume da escola bíblica, e se interessou ainda mais, e promoveu juntamente com esses novos métodos educacionais, isso consolidou a prática das salinhas durante o culto público. Por quê? Porque foi genial para eles entenderem que a melhor forma de alcançar uma criança é na linguagem da criança. E a melhor forma de você fazer isso, dividindo, por exemplo, por faixas etárias, se funciona lá fora, é claro que vai funcionar também dentro da igreja, né? Então isso fortaleceu a cultura de promover salinhas, né? Durante o culto público. Isso foi uma prática que se desenvolveu bastante nos Estados Unidos, mas depois isso começou a ser exportado para vários países, né? Tanto por missionários, conferências sobre crescimento de igreja, folhetos sobre o ministério infantil. Isso que se desenvolveu nos Estados Unidos alcançou o mundo, a igreja e todo mundo de forma generalizada, tá? É claro, porque além deles tirarem as crianças na hora do culto, isso trazia vários benefícios. Por exemplo, benefício para os pais. Os pais podem ouvir a pregação sem serem interrompidos, né? Sem terem nenhum problema. Então os pais seriam beneficiados. Os membros da igreja seriam beneficiados, porque não teria nenhum tipo de distração na hora da pregação. Inclusive os crescimentos de igreja, eles enfatizaram muito isso, né? Porque eles, por exemplo, naquela época, eles diziam o seguinte: olha, tragam os visitantes para a nossa igreja, e pode dizer que eles tragam os filhos deles também, porque na nossa igreja, na hora da pregação, nós vamos tirar os filhos, e assim os visitantes vão poder ouvir a pregação melhor. Então isso foi usado como ferramenta em muitas das conferências de crescimento de igreja, para poder atrair pessoas para dentro da igreja, para dentro do ministério, né? Isso também era um benefício para o pastor, para o pregador, que podia pregar sem esperar nenhum tipo de distração, e claro, seria um benefício para a própria criança, né? Que não seria obrigada a escutar um sermão longo, numa linguagem que ela não julga ser apropriada para ela. Então a questão aqui fechou, né? Fechou. Teve a escola bíblica, teve essa questão social que se desenrolou muito bem dentro da igreja, teve esses benefícios, e meio que as salinhas durante o culto público veio para ficar, e de fato ficou, o costume da maioria das igrejas, né? Mas é claro, a grande pergunta que nós devemos fazer é o que as escrituras, ou o que a Bíblia poderia falar sobre isso. A grande questão não é se todo mundo faz, se todo mundo pratica. A grande questão é se a Bíblia tem algo a dizer sobre a participação das crianças no culto ou não. Se esse é um tipo de questão que a igreja tem poder para decidir de acordo com a sua própria disposição, de acordo com a sua própria vontade, tá? Então, o que nós vamos fazer nessa minissérie é tratar biblicamente quais são os princípios que a Bíblia nos dá e qual é a melhor forma de nós experimentarmos um culto público que seja de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque essa prática, ela mexe em duas coisas que
que são valiosas para nós. Primeiro, mexe na família cristã, isso é algo valioso para nós. E segundo, claro, mexe no culto público, que é instituído pelo próprio Deus, né? Então é claro que nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz, para ver o que a Bíblia fala sobre a participação das crianças no culto e como é que nós podemos ter um fundamento bíblico mais convicto diante dessas práticas, tá? Então, hoje nós vamos fazer um estudo muito simples. Nós vamos apenas olhar para o Velho Testamento para procurar a participação das crianças no culto no Velho Testamento, e depois nós vamos para o Novo Testamento e vamos olhar os exemplos que a Bíblia nos dá, tá? Então hoje nós vamos falar apenas sobre a Bíblia e a participação das crianças no culto, tá bem? Êxodo capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 3. Fala o seguinte: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Disse Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, rogamos-te, 3 dias de jornada para o deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que Ele não venha sobre nós com peste ou com a espada. Irmãos, a visão de culto que nós temos hoje, ela começa a aparecer mais no livro de Êxodo do que no livro de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, os cultos que eram oferecidos a Deus tinham um caráter muito familiar. Não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha tabernáculo. Então, em Gênesis você encontra uma religião muito familiar. Você encontra Adão e Eva, Caim e Abel oferecendo sacrifício, Abraão, Isaac e Jacó. É claro que havia a ideia de um culto público ali, mas existia um caráter muito familiar, muito de um núcleo familiar específico. No livro de Êxodo, é a primeira vez que nós começamos a olhar para culto público envolvendo mais de uma família. E é isso que Deus ordena para Moisés, chegar diante de Faraó, onde o povo de Deus estava escravizado, e a ordem de Deus para Faraó era deixar o seu povo ir, porque Deus queria que o seu povo celebrasse uma festa no deserto. Que festa era essa? Era apenas um festival qualquer? Não. A característica dessa festa era de um culto público. Por isso, no versículo 3, por exemplo, vamos ler novamente. Verso 3 fala o seguinte: e eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, rogamos-nos 3 dias de jornada para o deserto. Aí ele fala: e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. A ideia de festa é uma festa de culto, onde sacrifícios seriam oferecidos a Deus. Claro, Faraó não deixou o povo ir. Agora, vamos olhar novamente capítulo 7 agora. Êxodo 7, verso de número 16. Agora algum irmão pode fazer a leitura. Êxodo 7, verso de número 16. E diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer: deixe meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Olha, a palavra sendo mudada não é somente uma festa, ele quer uma adoração. É um serviço ao Senhor. A palavra culto no original, né, significa serviço. O que Deus quer é que o seu povo o adore, o exalte, participe de um culto público ao seu nome. É isso que Deus quer de Faraó, e Faraó não quer liberar o povo de Deus para poder ir. Aí nós vamos agora para Êxodo capítulo 10, que Faraó vai fazer a pergunta que nós estamos fazendo essa noite. Êxodo capítulo 10. Agora, olha os irmãos, verso de número 8. Êxodo 10, verso 8 diz o seguinte: mais uma vez, Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: ide, cultuai ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? Essa é a pergunta de Faraó. Essa é a pergunta que nós devemos responder. A pergunta dele é o seguinte: olha, ok, vocês querem cultuar a Deus, vocês querem fazer um culto público ao Deus dos hebreus, então tudo bem. Agora, quem que tem que participar do culto público? Quem que deve ir? E essa é uma pergunta que faz sentido naquela época, porque naquela época havia religiões e cerimônias onde só quem participava eram homens. Havia outras cerimônias onde só participavam mulheres. Então a pergunta de Faraó é: ora, vocês querem cultuar ao Deus de vocês? Ok, mas quem é que vai? Quem que tem que estar participando desse culto público? Essa é a pergunta que nós devemos fazer.
Se nós estamos oferecendo um culto público a Deus, a pergunta que a igreja faz é: Senhor, quem deve estar no culto público? Quem que o Senhor deseja que esteja adorando o teu nome, participando do culto? E aí Deus responde por meio de Moisés. Quem deve participar? Verso de número 9. Moisés disse: iremos com os nossos jovens, ou nossos meninos, com os nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e com o nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. Aí ele continuou, verso 10. Faraó lhes disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos, olhai, pois, a mal diante de vós. Ele maldou, né? O que Moisés estava dizendo. Mas a resposta de Moisés está muito clara. Quem é que Deus quer que participe do culto? Os jovens, ou os meninos, os mais velhos, os homens, que são os filhos, e as mulheres, que são as filhas. Ou seja, o Deus de Israel, quando ele proclama a adoração, ele proclama a todos. E quando o Faraó ouviu que ele queria que todos saíssem, Faraó falou: vocês estão mal intencionados, vocês não querem sair para culto, vocês querem libertar o povo inteiro, vocês querem tirar homens, mulheres, crianças, é isso que vocês querem fugir, porque não era comum naquela época que Deus exigisse uma celebração com todos participando. Claro, o Deus da época deles, havia muitas religiões de ocultismo naquela época, mas o Deus dos hebreus, e essa é a marca do Velho Testamento, não é um Deus só de homens, ele é um Deus de aliança, onde as famílias inteiras são convocadas a louvar o Senhor. Essa palavra que Moisés utiliza aqui, para jovens ou para meninos, é a mesma palavra que ele utiliza para ele mesmo em Êxodo capítulo 2, quando vai dizer que Moisés era apenas um bebê. É a mesma palavra utilizada. Então ele está falando, essa palavra se aplica a uma criança, a um bebê como Moisés, quando foi escondido pela sua irmã. É a mesma palavra lá em 1 Samuel, quando vai se aplicar ao Samuel, quando Samuel havia acabado de ser desmamado, para poder ser levado para o templo. Ele é chamado de menino, é a mesma palavra. Ou seja, envolve uma criança que acabou de ser desmamada, que já não toma leite materno. É a mesma palavra usada lá na frente para descrever adolescentes na Bíblia. Então, essa palavra que ele está utilizando aqui é geral. É geral. Ele está falando de crianças pequenas, de crianças que se amamentam, aqueles que já deixaram de se amamentar, adolescentes. Ou seja, o Deus de Israel ordena que todos são chamados a prestar culto. Esse é o desejo de Deus. E isso se desenvolve por todo o Velho Testamento. Vamos dar um exemplo disso em Êxodo capítulo 12, por exemplo. Está aí próximo, bem perto. Êxodo capítulo 12. Quando Deus institui a Páscoa como culto também, um culto público, né? Onde todas as famílias de Israel deveriam participar. A presença de crianças é destacada nesses cultos. Algum irmão pode ler Êxodo capítulo 12, verso 25 ao 27. E quando esteve na terra que o Senhor lhes dará, comprometeu-se este dia. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Responda: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então foi e o adorou. Olha isso, mais uma vez, há um culto que Deus está instituindo aqui para o povo de Israel, que era o culto da Páscoa, mas é interessante que ele dá um destaque para os filhos que participam desse culto, tendo curiosidades dos elementos que são usados nesse culto. Por que nós estamos adorando a Deus dessa forma, dessa maneira diferente? O que isso significa? E Deus queria a participação dos filhos de propósito, para que a curiosidade das crianças se despertasse, para que quando elas perguntassem, não para alguém, né, não para a tia da salinha, mas para os próprios pais, onde eles veriam como uma figura que teria a resposta para suas dúvidas espirituais, religiosas, os pais pudessem aproveitar a oportunidade para ensinar essas verdades espirituais para os seus próprios filhos. Então você percebe aqui, o que você percebe em Gênesis capítulo 22, por exemplo, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, e aí Isaac sobe junto com Abraão. Isaac pergunta: papai, mas
cadê o cordeiro? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, né, para poder sacrificar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? Isaac sabia quais eram os elementos de culto ali. Ele sabia qual era o objetivo de Abraão quando ele ia cultuar a Deus. Então o objetivo de Deus é que o culto envolva a criança com curiosidades, para que elas possam perguntar, quem dera, né, nossos filhos, vamos para o culto, e eles perguntam, pai, cadê a Bíblia? Porque eles sabem que Bíblia é o que nós usamos no culto. Pai, cadê o cantor cristão? Né? Ou então procurando a Bíblia infantil dele. Ou então perguntar por que eles não podem comer o pão da ceia, né? Por que eles não podem participar? Esses momentos são importantes para quê? Para que a criança entenda que aquele povo é diferente daquilo que ela encontra lá fora. E que ela pergunte justamente para os seus pais. Então a ideia da participação das crianças é muito mais do que simplesmente sentar de forma passiva, mas é poder nutrir nelas o desejo pelas perguntas, que são perguntas espirituais, são perguntas eternas, né? O comentarista Matthew Henry, que é um puritano, ele disse que as crianças que perguntam pelo caminho de Deus, geralmente elas encontram o caminho de Deus. Essa curiosidade santa, essa participação de, por exemplo, né, perguntar por que no culto não tem salinha, quando na escola bíblica tem, são oportunidades que nós temos de explicar para ela qual é a diferença de um culto público para uma salinha, para mostrar para elas a diferença daquilo que nós estamos praticando, talvez no batismo, talvez no momento de Santa Ceia. Então o ambiente do culto é colocado por Deus de forma proposital para despertar o interesse das crianças. Sabe o que isso nos fala? Que Deus se interessa pela curiosidade das crianças, que Deus está destacando aqui uma nota para os nossos filhos, para as nossas filhas, não é? Agora eu quero que os irmãos abram Deuteronômio capítulo 31. Como eu falei, hoje nós vamos apenas explanar esses exemplos, tá? Nada tão denso doutrinariamente. Quanto mais exemplos nós vemos, melhor, porque a nossa convicção se fortalece, né? Deuteronômio capítulo 31, gostaria que algum irmão lesse versículo 11 ao 13. Deuteronômio 31, versículo 11 ao 13. Todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, no lugar que este escolher, lerás essa lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da terra, para que ouça e aprenda, e temam o Senhor vosso Deus, cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverem sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para vocês. Olha, outro exemplo bíblico, e é um exemplo interessante para nós, porque a principal questão que as pessoas levantam é que uma criança não tem capacidade de entender aquilo que nós vamos pregar, trazer na nossa mensagem, por exemplo. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus está convocando o povo dele, o povo de Deus, a ouvir a leitura da lei. Que lei é essa? É o Pentateuco, né? É Números, é Levítico, é Deuteronômio. E ele quer que diante dessa leitura, eles estejam participando. Talvez alguém pergunte, quem é esse todo Israel que Deus está falando? Para não restar dúvida, no verso 12 ele responde, os homens, as mulheres e as crianças. Aí alguém pode perguntar, não, mas essas são crianças que já entendem, não é? Não somente. No versículo 13, olha os irmãos mais uma vez, ele dá um destaque para outro tipo de criança aqui, para outro tipo de filho. Verso 13, para que seus filhos, que não conhecerem nada desta lei, possam ouvir e aprender ao temer o Senhor, vosso Deus. A sensação que nós temos quando lemos esse texto, é que a gente está imaginando aqui uma criança que nunca ouviu a lei de Deus, que nunca escutou nada sobre Deus. Mas não é esse o fato, até porque os pais deveriam inculcar a lei de Deus nas crianças. O mais provável aqui, pelo o texto em hebraico que ele está falando aqui, são aquelas crianças que não têm capacidade de entender e de conhecer a lei de Deus, de ler por si própria, tá? Separei aqui um comentário, por exemplo, ele vai falar o seguinte, a expressão hebraica não sugere filhos moralmente ignorantes ou deliberadamente desobedientes, mas simplesmente aqueles que ainda não conhecem a lei. Isso certamente incluiria crianças pequenas demais para ler,
Ou seja, crianças que não sabem ler por si só. E muitas que ainda não possuíam maturidade para compreender plenamente o ensino. Ou seja, aqui você tem homens, mulheres e crianças, mas também tem aquelas crianças que não têm uma maturidade formada para compreender tudo o que a lei de Deus diz. Mas ainda assim, Deus não dispensa essas crianças. A ideia de Moisés não é que elas sejam dispensadas do culto, para que quando elas aprenderem a compreender, elas venham para o culto. É o contrário. A ideia é trazer elas para o culto, para que elas escutem até que finalmente compreendam. Elas vão aprender a compreender, não afastada do culto, mas inserida no culto, né? Agora Josué, capítulo 8, última referência que nós vamos citar do Velho Testamento. Josué 8, verso 34 e 35. Josué 8, quem achou pode ler, verso 34 e 35. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a verso e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam com eles. Mais uma vez, a leitura da lei, a participação de todo Israel. Agora, essa palavra que ele utiliza aqui para meninos, para pequenos, é interessante, né? O comentarista, Bruce Ray, ele comenta que essa palavra menino, nesse texto de Josué, reveste-se de interesse especial, porquanto vem de uma palavra hebraica que significa andar com passos curtos e incertos. Ou seja, ele está ilustrando a imagem de uma criança com passos curtos e incertos. É como se fosse uma criança que ainda está aprendendo a andar, que ainda não consegue andar como aquelas crianças maiores, né? São aqueles bebês que estão aprendendo a andar. Então, você percebe, e aí a gente poderia citar vários outros textos, né? Onde vai falar justamente de que no culto público, quando Deus convoca o seu povo, sempre está incluído, claro, os homens, as mulheres, e Deus dá destaque para as crianças. Lá em Joel 2,16, Deus vai ordenar, convocar a presença até daquelas crianças que mamam. Ele fala justamente isso, que as crianças que mamam também estejam participando do culto. Ou seja, irmãos, o nosso Deus, olhando no Velho Testamento, ele chama e convoca todas as famílias da igreja a estarem reunidos no culto solene. Isso inclui homens, mulheres e seus filhos. De que idade? Desde a mais terra infância. Aquele que está aprendendo a andar, né? Aquele que ainda está mamando. O desejo de Deus é que eles estejam na presença dele também. Se isso é bonito, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, isso se torna ainda mais real para nós na pessoa de Cristo. No Novo Testamento nós temos duas fontes principais para falar sobre as crianças no culto. A primeira fonte principal é o próprio Senhor Jesus. A maneira como ele trata as crianças durante o seu momento de pregação, de culto, de serviço a Deus. Vamos abrir comigo agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler o verso 15 ao verso de número 17, tá? Esse episódio que nós vamos ler, ele é narrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas. Lucas 18, verso 15 ao verso de número 17. Quem achou pode fazer a leitura. Esse episódio é especial porque Deus, o Deus que nós lemos no Velho Testamento, em Cristo ele se torna visível para nós. E a atitude dele se torna clara diante daquele povo, diante daquela multidão, né? Era comum, nós lemos relatos no Evangelho de Mateus, que multidões seguiam Jesus. Por exemplo, lá em Mateus vai dizer que 5.000 homens seguiam Jesus, sem contar mulheres e crianças. Agora veja, as crianças que estão ali, próximo de Jesus, onde Jesus estava pregando, onde ele estava ensinando, não eram apenas aquelas crianças de 10 anos, como por exemplo, vamos supor, aquele menino que estava vendendo pãezinhos e peixe, não era um bebê ali, né? Era uma criança. Mas
termo que Lucas utiliza aqui, ele está falando realmente de bebês, onde pessoas estavam trazendo bebês para Cristo abençoar. E é interessante que a única razão para aquelas pessoas estarem levando os seus filhos a Jesus é simplesmente porque eles queriam que Cristo abençoasse seus filhos. Era apenas isso. Talvez é por isso que os discípulos não queriam incomodar Jesus. Ora, se fossem crianças enfermas, eles deixariam passar, não era isso? Quando alguém enfermo vinha, os discípulos abriam o caminho para poder Jesus curar. Não era o batismo, né? Nossos irmãos presbiterianos vão ter que ficar de lado, porque Jesus não batizava ninguém, eles não estavam levando bebês para batizar, essa não era a ideia. A ideia era simplesmente para Jesus abençoar. Não era cura, não era milagre, não era algum problema na criança, não, apenas queriam trazer as crianças para Jesus. E os discípulos não queriam incomodar Jesus nisso. O Evangelho de Marcos vai dizer, sabe o quê? Que quando os discípulos não queriam trazer as criancinhas, os bebês para Jesus, Jesus se indignou. A palavra que ele utiliza lá, em Marcos capítulo 10, onde narra o mesmo evangelho, onde narra o mesmo episódio, é que Cristo ficou indignado com a maneira como os discípulos estavam agindo. É a mesma palavra que é aplicada aos fariseus, lá em Mateus 21, quando Jesus está no templo e as crianças começam a cantar hosanas ao filho de Davi, né? As criancinhas começam a cantar, dizendo que Jesus é o Messias, e a Bíblia vai dizer que os fariseus ficaram indignados, mandando as crianças se calarem. E aí Jesus interfere e diz: vocês nunca leram na Bíblia, Salmo de número 8, que é das crianças que mamam que nasce o perfeito louvor? Veja, os fariseus se indignaram com as crianças cantando ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos Jesus indignado com pessoas que impediam as crianças de se aproximarem de Jesus. Jesus queria que as crianças estivessem com ele. E ele deixou isso de uma forma tão clara, na maneira como ele coloca, não é? Olha o versículo de número 16. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Quanto mais próximo as crianças estiverem de Cristo, melhor é. Elas estavam lá na hora da pregação, mas tinha como se aproximar mais? Tem. Espera a pregação terminar. Quando a pregação termina, os fariseus começam a debater com Jesus sobre divórcio, lá em Mateus 19. Espera a discussão terminar. Quando a discussão termina, aí eles engataram e levaram. Irmãos, onde hoje Cristo está mais presente? Cristo está mais presente hoje na hora do culto público. Quando o seu povo se reúne, quando a igreja se reúne, ele é muito claro: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei juntamente com eles. E onde no culto público Cristo está mais presente? Na hora da pregação. Efésios 4, Paulo vai dizer que Cristo fala por meio da pregação. As pessoas escutam Cristo falando com elas. Elas não reconhecem a voz do pregador, elas reconhecem a voz de Cristo. E é justamente na hora da pregação que nós costumamos tirar as crianças. No momento onde elas poderiam estar mais próximas ainda desse meio de graça, é onde as igrejas costumam tirar as crianças. Mas a ideia é: quanto mais próximo as nossas crianças estiverem de Cristo, não importa se elas vão entender. Esses bebês aqui, com certeza não entenderam nada do que estava acontecendo. São bebês, são criancinhas, não é? Eles andam, tropeçam, não entendem absolutamente nada. Se estão aqui, se estão em qualquer outro lugar. Mas Jesus entende a presença deles. E Jesus deseja que as criancinhas sejam levadas até Ele. E o momento do culto público, especialmente o momento da pregação, é esse momento onde Cristo pode falar ao seu povo, e onde Cristo pode, até de forma especial, se assim Ele quiser, falar também com as nossas crianças, a ponto de Ele dizer que se nós não nos fizermos pequenos como crianças, nós não entraremos no reino de Deus. Então, nós devemos atentar para a importância que Cristo dá para a presença das crianças, não apenas, claro, crianças enfermas, como nós estamos falando, né? Meu filho está doente demais, não tem como ele ir para a salinha, ele vai ficar comigo na hora do culto. Não é essa a questão. A questão é: não depende da enfermidade, não depende da celebração que vai ter, se é uma santa ceia, se é um batismo. Todo e qualquer momento onde Cristo está, principalmente no culto público, especialmente na pregação, é um momento propício para as crianças estarem presentes juntamente com Ele, né? Para serem abençoados pelo nosso Senhor Jesus também, por meio da oração do seu povo, tá? Última referência
agora vamos para Colossenses. E claro, né, irmãos, eu só li esse texto, mas há vários outros. Às vezes, quando Jesus queria trazer um exemplo, a Bíblia diz que Jesus pegava uma criança que estava ali perto e simplesmente dizia, apresentava um exemplo usando a criança. Mas se a criança estava ali perto, é porque a criança estava no momento da pregação. Na hora que Cristo estava ensinando, na hora que Cristo estava discipulando, na hora que Cristo estava pregando. Se ele quiser pegar uma criança, por exemplo, ele estende o braço e pega. Mas muitas igrejas por aí, infelizmente isso não poderia acontecer. Não daria para Cristo pegar uma criança na hora da pregação e dar como exemplo, porque geralmente elas são tiradas desse momento, não é? A segunda fonte que nós temos são as cartas, em especial a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abrir Colossenses 4. Primeiro vamos fazer a leitura de um texto curioso, Colossenses 4, verso 16. Quem achou pode ler. Colossenses 4, primeira leitura de um texto curioso, verso de número 16. Depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier da Laodiceia. Amém. Esse pequeno texto curioso nos mostra que havia um costume na igreja primitiva, quando elas recebiam carta dos apóstolos. Quando eles recebiam carta, a carta era lida no culto público. Na hora do culto público, alguém pegava uma carta de Paulo e lia para a igreja. Então as cartas eram lidas no culto público. Por isso que ele diz, olha, quando vocês lerem essa carta aí, diante de vós, não é um na casa do irmão, não é? Não. Na hora do culto público, quando vocês lerem essa carta, entregue para a igreja de Laodiceia. E a que eu mandei para eles, vocês tragam para poder ler diante de vocês também. As cartas eram lidas no culto público. Agora perceba, agora vai para Colossenses 3. Alguém pode ler agora o verso 19 ao 21. Colossenses 3, 19 ao 21. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, para os fazerem ser agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, perceba que Paulo não está mandando dizer para os filhos. Ele não está falando, digam aos filhos para obedecerem vossos pais. Não, ele está se direcionando direto para os filhos. Filhos, obedeçam vossos pais. Ou seja, Paulo espera que na hora do culto público, quando a carta fosse lida, onde é que estão os filhos? No culto público. Na hora que ele fala filhos, ele está dizendo, eu estou falando com vocês, vocês estão no culto, eu estou me dirigindo a vocês. O que Paulo esperava, e era o costume da igreja primitiva, isso é mostrado de forma muito historicamente detalhada, as crianças participavam do culto público do começo até o final. E a hora da pregação, da hora da palavra, isso também era dirigido para elas. Paulo não diz, avisem os filhos, ou seja, né, depois que vocês verem o filho de vocês, avisem. Não, ele está falando, filhos, eles estão lá. Eu espero que eles estejam lá na hora do culto, na hora da leitura da carta. Porque essa era a prática comum que eles tinham naquela época, tá? Então, Velho Testamento, isso é muito claro, a presença das crianças no culto. Novo Testamento, as crianças participaram do momento da pregação de Cristo. Quando Cristo ensinava, quando Cristo falava, elas estavam lá, desde as mais velhas, que podiam entender alguma coisa, até os bebês, que eram trazidos para ser abençoados. Mas na igreja primitiva, por exemplo, nos Colossenses, onde eles não eram judeus, eles não tinham uma visão de pacto do Velho Testamento, como se as crianças fizessem parte do pacto. Essa não era a visão dos gentios, não é a nossa visão até hoje, mas mesmo assim, as crianças ainda participavam do culto, e Paulo se dirigia especialmente para elas. Ele esperava que elas estivessem lá, na hora que essa carta fosse lida. Então, tanto o Velho Testamento, quanto o Novo Testamento, nós vimos bem claro, as crianças do povo de Deus participam do principal momento, da principal celebração do povo de Deus, que é o culto público. Nós podemos concluir, e aqui a gente já encerrou, nós podemos concluir algumas verdades. Primeiro, as crianças sempre estiveram presentes nos cultos do Velho e Novo Testamento. E isso também na história da igreja, tá? Se você for pegar quadros antigos, por exemplo, pegar os quadros dos puritanos, no século XVII, século XVI, você vai ver que havia um ministro pregando, e havia um pai de família, havia uma criança pequena em pé, segurando a mão dele, e às vezes havia um cesto
com o bebê deitado no cesto, porque as crianças participavam do culto público. E você pega isso até o século XIX. Depois, como eu falei, da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de crescimento de igreja, com a importância da escola bíblica, é que as igrejas passaram a aderir à salinha na hora do culto. Isso é algo recente na história da igreja. Durante toda a história da igreja, as crianças estiveram presentes junto com suas famílias no culto. Segundo lugar, por meio da participação, as crianças se familiarizam com os elementos do culto. Por meio da presença delas no culto, elas se familiarizam. Nós vamos falar muito melhor isso depois, tá? Terceiro lugar, as crianças observam a reverência dos adultos. Quando nós falamos de culto, nós não estamos resumindo o culto à pregação. Eu acho que o principal problema da salinha é achar que culto se resume a ensino, e não é. O culto não fala só de ensino. Quando a lei era lida diante do povo de Deus, e as crianças tinham que participar, elas não aprendiam apenas a ouvir, elas aprendiam a reverência do local, onde as pessoas prestavam atenção, estavam paradas, algo estava acontecendo ali, e elas aprendiam com um exemplo dos adultos a reverência do momento do culto. Isso era aprendido, não simplesmente aquilo que era ouvido, mas aquilo que é visto é aprendido. Nós vamos falar disso melhor nas outras doutrinas. Quarto lugar, as crianças devem ter a maior aproximação possível de Jesus. A pregação desse momento é um grande exemplo disso. E para terminar, as crianças também são alvos do culto, especialmente na hora da pregação, como quando Paulo se dirigia especialmente a elas. Então, biblicamente falando, desses exemplos nós podemos extrair essas aplicações para nós. É claro, irmãos, que eu acho que o que mais pesa, que as pessoas sentem que mais pesam da participação das crianças, dos bebês, é achar que elas atrapalham de alguma forma, né? É achar que algum episódio aconteça, que atrapalha a atenção da igreja. Algumas coisas acontecem, nós vamos falar disso melhor depois, quando a gente tiver ter uma visão bem clara, que nós desejamos crianças no culto, né? Que isso é bíblico, que isso é bom, isso é para a glória de Deus. Mas nós devemos entender que faz parte da natureza da criança ela ser, como é que eu posso dizer? Imprevisível. É muito claro. E na história da igreja isso aconteceu bastante. Uma vez Charles Spurgeon estava pregando, e quando ele terminou a pregação, uma pergunta retórica que ele fez foi o seguinte: olha, se você foi abençoado pela pregação, então amém. Quem foi abençoado pela pregação? Uma criança gritou: meu pai não gostou, ele estava reclamando. E a igreja começou a achar graça. Isso é normal. Uma criança responde na hora que o pregador está falando. Isso aconteceu com o Spurgeon. Aconteceu com o Martin Lloyd Jones, quando ele foi orar. A oração dele era muito comentada naquela época. Quando ele baixou a cabeça para orar e todo mundo se calou, a filha dele gritou: vixe, caiu no sono, dormiu. E todo mundo começou a achar graça. Isso é imprevisibilidade. George Whitefield tinha uns exemplos mais complicados, porque quando ele pregava, ele se movimentava bastante, né? Ele articulava bastante, e era como as crianças ficarem imitando ele depois, zombando, brincando, né? Dizendo: pecador, imitando ele. E os adultos iam. Por quê? Porque as crianças têm essa natureza imprevisível, não tem como. Você vai encontrar, e claro, há diversas histórias dentro da história da igreja, da maneira como as crianças participam, né? John Newton, outro grande pregador, uma vez ele estava pregando sobre a eternidade, e ele costumava pregar durante muito tempo. Isso era comum do John Newton, 1h30, 2 horas, e ele estava pregando sobre a eternidade, quando uma criança falou: será que ele vai terminar a pregação antes da eternidade? E as pessoas começaram a achar graça, né? Isso é normal, isso é comum. Mas também há relatos de como Deus usa crianças no culto público. O próprio Spurgeon conta um exemplo, que uma vez uma criança veio com seu pai bêbado, e ele estava pregando sobre temperança. E quando terminou a pregação, a criança falou para o seu pai: pai, você ouviu a pregação? Você não quer deixar de beber? Vamos lá na frente, vamos no púlpito. E Spurgeon disse que aquele pai foi com a criança até o púlpito, falou aquilo, que ouviu a pregação e se converteu. E ele disse que o cara se tornou um servo de Cristo, nunca mais colocou bebida alcoólica na sua boca. Isso por meio de uma criança. As crianças escutam, elas entendem muitas imagens, ilustrações, e elas soltam também em momentos imprevisíveis, porque elas são como uma esponja, né? Elas vão receber a palavra na maneira como Deus trabalha. O próprio Spurgeon dizia que a maneira como Deus trabalha a fé nas crianças é diferente da maneira como Ele trabalha a fé nos adultos.
Quando os adultos leem uma história, nós temos diversos adultos que têm dúvidas sobre a criação de Gênesis, que têm dúvida sobre Davi e Golias, que têm dúvida do sol parar, mas quando você conta essas histórias para as crianças, não há dúvida, há uma crença real, há uma crença até mesmo constrangedora na maneira como ela crê na Bíblia. Uma vez, Dwight Moody, pregando sobre oração, quando ele termina a mensagem, uma criança escreve um bilhete, leva para ele e diz, para ele orar, para que a mãe dela volte para casa, porque a mãe dela tinha saído de casa há muitos anos e não tinha voltado, anos, meses, não sei. O Moody pegou aquele bilhete, ele disse que ia orar, mas ele reconheceu que isso era uma coisa quase impossível de acontecer, né? Passou alguns dias, a mãe daquela criança voltou para lá, voltou. Aquela criança teve mais fé do que o Moody. Sabia que se orasse diante daquilo que ela ouviu na pregação, Deus iria atender. E Deus atendeu. A oração fora do comum, de uma mãe que abandona um filho, uma criança vai e ora, e ela retorna, isso é uma fé incomum. E a maneira como Deus trabalha nas crianças é diferente da maneira como Ele trabalha em nós. E veja, isso são resultados de pregação. A criança que ouviu a pregação do Spurgeon, a criança que ouviu a pregação do Moody, do Atilima Moody, elas ouviram, pegaram o suficiente para Deus gerar fé nelas, para Deus trabalhar no coração delas. Então, as crianças, pelo que nós vimos, elas têm um local na igreja, no culto público. Ela tem um local juntamente com o povo de Deus no culto público, tá? São apenas exemplos que nós vimos hoje, mas a partir da outra doutrina, nós vamos trabalhar alguns princípios que vão ser até mais relevantes, doutrinariamente falando, para fundamentar nossa convicção de estar agindo de acordo com a vontade de Deus, tá? Vamos orar então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pai, o Senhor é o Deus de toda a terra, Tu és o governador do mundo, e o Senhor também é o cabeça da igreja, Pai. É o Senhor quem diz quem deve participar do culto, é o Senhor quem age de acordo com a Tua vontade. Reconhecemos também nossas próprias limitações, Senhor. Sabemos que precisamos, por meio da Tua Palavra, ter uma visão cada vez mais firme da Tua vontade. Isso não é fácil, Pai. Nosso coração tão acostumado com outras coisas, às vezes até preconceituoso, Pai, às vezes até zeloso pelo conforto, onde nós fazemos tudo para ter um conforto de estar sentado sem nenhuma outra responsabilidade, mas o Senhor é diferente de nós, Pai. O Senhor amadurece até os pais, a ter paciência, a ter responsabilidade pelos filhos na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a engatear nos ensinamentos da Tua Palavra, para que a gente possa ter forças para levantar, e então correr livremente, tendo convicção daquilo que nós cremos. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa nossos filhos, nossas filhas, que estão conosco nesse culto, que estão conosco nos cultos no meio do Teu povo. Pai, trabalha no coração deles, como o Senhor tem trabalhado em nosso coração também. Que o Senhor seja glorificado, que o Teu povo avance para a Tua glória, é o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.